Mas o assunto é muito sério quando se trata de vacinação contra a Covid-19, Paulinho. Exatamente, a gente vai conversar com a Adriana Izuka, coordenadora do Programa de Imunização de Foz do Iguaçu. Bem-vindos, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. A gente sabe da sua correria aí, ainda mais nesses dias temos vacinas, novos lotes de vacinas. A gente agradece muito a sua participação. Seja bem-vinda, Adriana. Bom dia, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que esses espaços são bem importantes para a gente estar esclarecendo a população, informando, né? Então, muito obrigada pelo convite. Legal. Ô, Adriana, o município divulga diariamente os dados da vacinação, né, num boletim ao final da tarde, com os números de vacinados, os públicos que estão recebendo a imunização. Então, para a gente começar a conversa, eu gostaria que você contextualizasse, destacando os números de pessoas que receberam a primeira dose, a segunda dose, como é que está essa evolução da imunização aqui em Foz do Iguaçu neste momento? Então, nesse momento a gente já vacinou mais de 135 mil doses, né? 54% da população adulta acima de 18 anos já tomou a primeira dose e 14% tomou a segunda dose. Nesses meses agora de julho e agosto, a gente vai ter um aumento dessa cobertura de segunda dose, porque a gente tem em torno de 50 mil doses que serão aplicadas de segunda dose. Então, isso vai crescer também a nossa cobertura aí dessa população imunizada com 2 doses. Nesse momento, o município já está vacinando as pessoas com 40 anos ou mais, né? Foi aberto o agendamento ontem. Nós abrimos mais de 5.300 vagas e esgotou em menos de 2 horas essas vagas para vacinação hoje, né? Então, a gente continua vacinando esse público e os outros públicos que a gente já iniciou outros grupos, né? As pessoas com comorbidades, deficiência, trabalhadores da educação, transporte aéreo, nós já fizemos transporte coletivo, limpeza urbana, forças de segurança continuam sendo vacinadas, forças armadas, praticamente quase todos os grupos caminhoneiros iniciamos com a vacina que nós recebemos da Janssen, né, de dose única, que facilita bastante para esse público que está sempre viajando, né, e teria mais dificuldade aí em fazer a segunda dose. Então, a gente está indo concomitante com os grupos e também com a população em geral. Essas aplicações de primeira e segunda dose representam que percentual da população adulta de Foz do Iguaçu? Da primeira dose, 54%. E da segunda dose, 14%. Importante frisar que a imunização ela acontece com o ciclo completo, com as 2 doses, né? Isso, é bem importante. A gente só considera imunizado quem já tomou as 2 doses, que seriam 14% da população. E bem importante frisar que quem tomou a primeira dose não pode deixar de tomar a segunda, né, para estar imunizado. Então, sempre ficar de olho lá na carteirinha, com a data que está aprazada ali a lápis, que é a data do retorno dele para a segunda dose. Falando dessa segunda dose, Adriana, há um monitoramento da prefeitura para saber quantas pessoas que deveriam já ter retornado às unidades básicas de saúde para receber a segunda aplicação e não voltaram? Vocês têm um balanço disso e como que a secretaria está trabalhando essa situação para que as pessoas tenham as 2 doses? O último levantamento tinha em torno de 900 pessoas que não tinham retornado. Isso foi quando? Foi há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, 2, 3 semanas. Então, a atenção básica, a gente encaminha essa lista, e a atenção primária, né, que são os agentes comunitários, as equipes das unidades de saúde, elas vão buscando essas pessoas, né? Alguns casos as pessoas se mudaram, alguns casos tinham esquecido, alguns casos a pessoa ficou doente e não pôde retornar. Então, eles vão fazendo esse balanço e depois a gente vai informando isso no sistema para tentar fazer um balanço realmente, quem não voltou, quem se mudou, quem teve algum outro problema e que não iria tomar. Mas isso é feito, a gente tem esse controle, né? Tanto que agora a gente tem certinho o controle por dia de quantas pessoas têm que retornar também para a segunda dose. Em relação à segunda dose, é bem importante, hoje a gente iniciou a segunda dose das pessoas de 60 a 69 anos, né? Que tomaram lá em abril essa vacina. E houve um pouco de confusão hoje de manhã ali no Drive, porque hoje a gente está fazendo as pessoas que tinham aprazados para o dia 3/7. Então, as pessoas viram e elas
pessoas que tinham que tomar dia 20 agendaram para hoje. Então, assim, é bem importante olhar a data na sua carteirinha e é aquela data que você tem que fazer a segunda dose. Você não pode vir antes também. Então, a gente tentou orientar de manhã quem estava lá, né? Então, como a gente informou, tentou veicular bastante essa questão da segunda dose para as pessoas agendarem, até porque tem um volume muito grande de segunda dose, né? Se as pessoas não agendarem, podem causar, a gente vai causar aglomeração, tumulto, e a gente quer organizar. Então, deixar bem claro isso, para sempre observar a data que está na carteirinha é a data que você tem que agendar a segunda dose. Ela precisa, a pessoa que tomou a primeira vacina, ela tem uma data estipulada na sua carteirinha. Isso. Ela precisa ir ao sistema da prefeitura e informar aquela data que está na sua carteirinha. Mas ela deve, obrigatoriamente, fazer o agendamento online. Ela não precisa informar a data, porque lá a gente já abriu as datas de acordo com os aprazamentos, né? Nós sabemos quantas pessoas nós aprazamos para o dia 3, para o dia 5, dia 6. Então, ela precisa seguir aquilo, porque o que aconteceu hoje é que pessoas que tinham que fazer no final do mês já agendaram para hoje, aconteceu uma pequena confusão, né? Então, a gente queria esclarecer isso. Quem tomou a segunda dose na Vigilância e no Shopping Catuaí, que foi feito um drive bem grande lá, essas pessoas têm que agendar a segunda dose na Vigilância. Quem tomou nas unidades de saúde vai tomar na unidade de saúde que ela fez a primeira dose. Depois do dia 10, as pessoas que têm agendamento para depois do dia 10 de julho, as unidades já começaram a agendar. Então, você já saiu agendado. Essas aí não vão precisar mais depois lá agendar, que ela já saiu com a data e o horário que ela tinha que retornar. Então, a própria unidade de saúde já fez esse agendamento automático. Mas algumas aí do início do mês de julho ainda não tinha esse agendamento automático. Então, quem saiu só com a data lápis na carteirinha, precisa agendar no sistema agora. É bom que... Então não dá para ir direto, tem que agendar mesmo para a segunda dose. Sim, porque que nem hoje ali na Vigilância, a gente tem mais de 600 doses. E geralmente as pessoas elas gostam de vir todas no primeiro horário, né? Então daí causa um tumulto muito grande, as pessoas vão ficar esperando muito, vai aglomerar. Então por isso que a gente pediu que essas pessoas, né, de 60 a 69, que foram no drive lá na Vigilância, no drive do Catuaí, agendem essa segunda dose para a gente organizar e fazer fluir de uma forma que fique bom para todo mundo, né? Com a data certinha e horário. Muito bem. Ô, Adriana, em relação às pessoas imunizadas no município, a gente já tem 14% da população acima de 18 anos imunizada, mais de 50% dessa população com a primeira dose. Já é possível fazer uma análise do efeito dessa vacinação na população de Foz do Iguaçu, em termos de internamento, por faixa etária dos quais, ou por grupos prioritários, enfim, você já tem essa análise? Isso, a vigilância, né, junto com a sala de situação, programa de imunização, a gente trabalha essas análises. O que a gente consegue observar? Na população de idosos aí acima de 70 anos, que é uma população que já está imunizada, que foram os primeiros, né, a tomar, a gente já observou uma queda nos óbitos grande, né? Então, você já observa a queda, mais de 30% desses óbitos nessa faixa etária, o número de casos, então a gente vai percebendo essa mudança. É lógico que para a gente perceber uma mudança em toda a população, a gente vai precisar ter mais de 70%, 80% da população adulta imunizada, né? Mas nessas faixas etárias, nós temos acompanhando as faixas etárias que já estão com o ciclo completo, né? Com as 2 doses há um tempo, a gente já observa isso e é um fato que deixa a gente mais esperançoso e animado, sim, em relação à vacinação. A gente já observa os resultados positivos disso. Então, para dar mais esperança ainda, você pode prever em que momento Foz do Iguaçu vai chegar nesse número mágico de 70% da sua população imunizada, ou seja, com as 2 doses? A gente acredita que até setembro a gente consegue, né, de acordo com o calendário do estado e que o município segue também, a gente consegue imunizar a população acima de 18 anos, né? Então, em setembro. Mas aí, para isso, para a gente ter uns 70% da população imunizada, eu acredito que em torno de outubro, novembro, a gente já consiga alcançar isso, né? Lembrando que tem aí, geralmente, 3 meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Mas a gente já vai, eu acredito que setembro, outubro, a gente já vai começar a sentir né, essa melhora nos números e a gente quer
correr com a vacinação mais rápido, tanto que as doses chegaram ontem à noite, hoje a gente já vai aplicar praticamente todas, né? Então, Foz não deixa nenhuma vacina parada e a gente tem mais ou menos uma previsão do tanto que a gente tem que aplicar para conseguir chegar em setembro com a população vacinada, né? Esse não deixar nenhuma vacina parada significa que também há previsão da segunda dose, ou seja, Sim. ninguém vai correr o risco de não Não. ter a segunda aplicação por conta de logística ou de planejamento. Até hoje, nunca houve falta da segunda dose no município, né? A gente sempre recebe o que é de segunda dose, ele fica reservado para a segunda dose, e o que é primeira dose. Então, a Regional de Saúde, ela já nos passa, quando a gente pega o quantitativo de vacina, olha, isso aqui é primeira dose para esse público, isso aqui é segunda dose para aquele público. Tá, então isso está reservado. Tá, Adriana, a Folha de São Paulo soltou uma reportagem a partir de um estudo que foi feito, coloca 1.532 municípios brasileiros que teriam aplicado doses vencidas, né, da vacina contra a Covid-19. Foz do Iguaçu está na lista, é a segunda cidade do Paraná que teria um maior número de aplicações. A Prefeitura de Foz emitiu uma nota curta, mas negando o que de fato aconteceu. É assim, ó, esse lote que está na reportagem, o 412Z005, se eu não me engano, nós recebemos esse lote no dia 24 de janeiro. No dia 8 de fevereiro, esse lote já tinha terminado, né? A gente nunca recebeu do Estado nenhuma vacina vencida. Então, toda vez que chega a vacina, você cadastra o lote, data de fabricação, data de validade, né? E é impossível uma vacina contra a Covid vencer, porque a gente às vezes para de vacinar porque acabou. O que aconteceu? Quando faz o lançamento, né, tanto que essas unidades, no dia, elas vacinaram, vamos supor, 200 pessoas com o lote certo e 5 erraram o lote. Na hora de você selecionar o lote, porque todos os lotes que vão chegando, eles ficam registrados. E aí você seleciona, clica o lote que você está fazendo aquele dia. Então, o que aconteceu foi uma falha ao selecionar o lote. Nesse período, em abril, nós nem tínhamos mais esse lote, ele tinha terminado em fevereiro. Tanto que nós temos todas as doses que foram lançadas com esse lote, né? Nós recebemos 2.460 doses lá em janeiro. Nós ainda estávamos vacinando profissionais de saúde nessa época, trabalhadores da saúde, e a gente tem todo o lançamento dessa dose que terminou em 8 de fevereiro. Então, não existia possibilidade nenhuma do município ter dose em abril para lançar com esse lote. Então, foi uma falha do sistema, né, na inclusão do lote, e assim, a população ela pode ficar tranquila que nunca foi realizado nenhuma dose de vacina vencida e nós nunca recebemos nenhuma vacina contra a Covid vencida. Essas informações são suficientes para vocês ou vocês pretendem explorar, abrir um procedimento para trazer mais elementos, esclarecimentos para a população, até para passar a transmitir essa segurança para quem... Porque assim, a gente tem todos esses... ontem já foi levantado todo o lançamento dessas doses, tanto que na época a gente recebeu 2.460 e alguns frascos eles estavam dando até mais que 5 doses. Nós conseguimos fazer até mais que 2.460 doses, né? Que a gente centralizou isso para poder otimizar os frascos. Na época estava centralizado ainda na vigilância, nenhuma unidade de saúde ainda estava fazendo. As unidades de saúde começaram a fazer vacinação a partir do dia 24 de março. Então, esse lote ele nunca foi para nenhuma unidade de saúde. Então, assim, é impossível. Tanto que, como eu já disse, nesse dia a unidade fez mais de 200 doses e a maioria estava lançado com o lote certo e aconteceu essa falha de lançar com esse lote. Isso já foi até corrigido tudo no sistema. Então, quem recebeu a vacina desses lotes pode ficar tranquilo, não precisa recorrer à prefeitura. Não, assim, ó, se alguém tiver... Não vai ter uma terceira dose, absolutamente. Não, porque não foi feita nenhuma vacina vencida. Tanto que nós não tivemos a procura de ninguém que tenha na sua carteirinha esse lote em abril até agora. Né? Então, assim, esse lote ele foi feito até o dia 8 de fevereiro. Ele vencia em 14 de abril, esse lote. E se alguém tiver alguma dúvida, esclarecer, pode procurar vocês pode na procurar vigilância ali, sanitária. pode procurar a vigilância ou qualquer unidade de saúde, mas pode ir ali na vigilância que vai ser esclarecido, né? A gente não quer que ninguém fique com essa dúvida.
Então a gente está muito tranquilo porque não existe a mínima possibilidade de ter acontecido isso, né? Então nunca foi feita nenhuma dose de vacina vencida. Adriana, avançando aí nesse ponto da orientação, explica para a gente de forma didática como é que funciona a vacina no sistema imunológico da pessoa e por que ela é tão importante para a gente poder superar essa pandemia. Isso. A vacina ela é importante porque ele coloca né, um vírus ali parecido, né, com o vírus da Covid, e você ensina o seu sistema imunológico que quando entrar realmente o vírus, ele já tem uma memória e ele daí vai atacar esse vírus e não vai deixar causar a doença em você, né? Então, a vacina ela ensina o seu sistema imune a se defender quando realmente a doença aparecer, né? Então, se você pegar a Covid hoje e for vacinado, o seu sistema ele já tem uma memória, ele já reconhece e ele vai matar aquele vírus, né? Então, é bem importante para isso, né? Bem melhor você ficar imunizado com a vacina do que com a doença, né? Porque a vacina, ela não vai... Todo mundo às vezes fala, porque eu tive evento adverso. Então, assim, são eventos que duram 24, 48 horas, que pode ter com a vacinação, que é muito comum. Com a vacina contra o Covid, às vezes dor de cabeça, febre, um mal-estar, dor no corpo. Mas isso, em 24, 48 horas, ele cessa, né? Diferente da doença, né? A gravidade que tem uma doença contra a Covid. Então, é importante que você esteja já, o seu sistema imune reconhece aquela doença e ele já vai combater, se você estiver vacinado. Pela sua previsão, e também o próprio governo do estado fixou essa data que você informou anteriormente, a gente deve entrar aí, chegar ao final do ano com uma imunização das pessoas adultas bem avançadas. Nesse transcorrer de tempo, há preocupação com novas variantes, Sim. inclusive que não sejam as vacinas não protejam essas novas variantes, Adriana? É porque é bem importante, né, que a gente precisa vacinar rápido todo mundo, porque todo mundo tem que estar protegido, né, e se a gente tem muita variante, a transmissão muito alta, então é isso que a gente fala, nem quem está vacinado está totalmente protegido, as pessoas têm que entender isso, nós não temos nenhuma vacina 100% eficaz, né. O que acontece hoje é que a gente tem uma parte muito pequena da população imunizada, uma transmissão alta, variantes diferentes, né? Chegando, então é bem importante que a gente acelere esse processo de vacinação para que a gente consiga proteger, né, e formar aí essa imunidade para fazer uma barreira para o vírus. Né? Adriana, nós temos aqui a pergunta do senhor Pedro Pablo Duarte, mandou para a gente através da live. A data da minha segunda dose colocaram uma semana antes das 12 semanas, entre a primeira e a segunda dose, ou seja, com 11 semanas. Ele pode trocar essa data? O aprazamento ele é 84 semanas, ele vai dar um pouquinho mesmo, vai dar 11 semanas praticamente. O estado do Paraná, ele adotou 84 dias para intervalo da AstraZeneca. Então ele pode adotar o intervalo que está a lápis na carteirinha dele, que foi aprazado. Muito bem. E o Tony Cleverson Correia dizendo com relação ainda a essa notícia das vacinas vencidas, se é fake essa notícia então. Então, é o que eu disse, foi um problema do sistema, né? Eu achei até uma irresponsabilidade soltar uma matéria dessa sem antes verificar realmente com cada município. Eu acho que criou um alvoroço, né? As pessoas ficaram... Ontem à tarde foi o caos, assim, pra gente, porque todo mundo ficou enlouquecido, né? Preocupado e com razão. Mas, assim, quem foi vacinado aqui em Foz pode ter essa segurança que a gente não utilizou nenhuma vacina vencida. Não existiria como eu ter usado esse lote em abril. Não teria como. Adriana, você falou da eficácia das vacinas. E o que você diz para as pessoas que ainda insistem em bater a porta das unidades de saúde e pedir a marca da vacina? O que a gente tem falado sempre é que as pessoas elas têm que pensar no coletivo. Como eu estou te dizendo, não adianta eu achar que eu tomo uma vacina que tem 95% e estou protegido se a maioria das pessoas não está vacinada. O que é a grande situação que a gente tem que pensar? É que todo mundo está imunizado, então todas as vacinas elas são eficazes, são seguras e vão proteger. Não adianta eu ficar procurando vacina com alta eficácia ou não. O que vai dar a grande proteção é toda a comunidade protegida,
né? Então, quanto mais eu fico escolhendo, eu atraso o processo de vacinação. Então, às vezes, a unidade lá agendou 200 pessoas hoje. Se 20 forem lá e não quiserem a vacina que está disponível, são 20 pessoas naquele dia que a gente deixou de imunizar que já estariam imunizadas. E como o agendamento ele já está aberto, a gente não consegue agendar outras pessoas no lugar, porque esse horário ele já encerrou, ele não consegue aparecer de novo no sistema, né? Então, as pessoas elas têm que pensar no coletivo, não dá para eu pensar individual, né? Nós só vamos conseguir melhorar a situação juntos, se todo mundo fizer a sua parte, né? Então, eu preciso me vacinar, eu preciso continuar mantendo o distanciamento social, lavagem de mãos, eu tenho que ter todos os cuidados. Não adianta, né? Ninguém está numa situação confortável, nem quem foi vacinado. Quem foi vacinado também tem que lembrar que tem que continuar mantendo todos os cuidados, porque a gente tem uma parcela muito pequena da população imunizada, né? Então, tem que pensar por esse lado, pensar no coletivo e a gente tentar aumentar essa cobertura vacinal o mais rápido possível, que é o que vai ajudar a gente a sair dessa situação. Adriana, temos mais uma pergunta. Antes, um abraço da Denise Brem para você. E o James Lalani diz o seguinte: Adriana, quando serão liberadas as vacinas para os profissionais sanitaristas? Os profissionais sanitaristas têm que ver qual é o local de atuação deles. Se eles estão atuando dentro dos estabelecimentos de saúde das unidades, eles já deveriam ter sido vacinados, porque a gente já está vacinando os trabalhadores da saúde. Aí é aquela situação, a gente está vacinando os profissionais que estão atuando, né, nesse momento, e a vacinação é paralelo por idade. Então, precisa ver qual o local que ele está atuando, né, e por que não foi vacinado. Muito bem. Adriana, duas perguntas em uma para você responder rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Uma delas tem previsão de vacinação de menores de 18 anos, dos 12 aos 18, e também xepa da vacina, se aplica a situação de Foz, inclusive tem um movimento na Câmara de Vereadores com um pedido, uma sugestão nesse sentido. Gostaria que você dissesse. Em relação aos adolescentes, a gente não tem nenhuma previsão ainda, até porque a gente precisa terminar essa população adulta, né, e o Ministério da Saúde mantém a vacinação só para pessoas acima de 18 anos, né. Nós temos já uma vacina aprovada para 12 a 17, mas o Ministério da Saúde não adotou isso no plano. Então, por enquanto, não tem nenhuma previsão. Em relação à xepa da vacina, desde o início, o município ele não perde doses por vencimento, né? Nós adotamos a estratégia do controle de doses no final do dia. Então, ali na vigilância que a gente fecha às 17 horas, às 4 horas, nós já começamos a contar as pessoas que chegam. Se não dá aquela quantidade, o frasco não é aberto, as pessoas retornam no outro dia, ou a gente já tem um cadastro também de pessoas que não conseguiram agendar ou que foram lá, e a gente chama essas pessoas. Então, a gente não joga vacina fora, né? Não é descartado vacina. Então, a gente tem adotado essa estratégia. As unidades também, elas têm que ter algum cadastro de pessoas que estão naquela faixa etária se vacinando agora, né? Porque eu acho que fica complicado também se você faz a xepa, porque fica mais fácil de ter fura-fila. Porque daí a pessoa, né? Hoje a gente tem um controle certinho. É esse grupo que está vacinando e ninguém pode vacinar fora de outro grupo, né? Então você consegue manter a escala de prioridade. Aí se você abre, aí fica mais fácil, né? Todo mundo pode vir tomar. Então a gente procura fazer o quê? Quando tem alguma dose, é chamar as pessoas que estão no grupo prioritário para tomar. Então nós não estamos perdendo vacina, que isso fique bem claro para a população. A gente não perde vacina por validade de frasco. Legal. Temos mais contribuições, Moacir? Pergunta? A Patrícia Liliana Ionovic dizendo que isso sim é jornalismo, dizendo que você é ótima, Adriana, Obrigada. E respeita muito o seu bom trabalho. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Adriana, para sua conclusão final, então, olhando para frente, o que nós temos aí de previsão de chegada de vacina? Qual o público que será contemplado com esses novos lotes que virão? Se tem uma previsão já para essa chegada de mais imunizantes? A gente tem recebido doses semanalmente, mas a gente não tem uma data certa, né? Que nem ontem a gente foi buscar quase 9 horas da noite a vacina. Ela atrasou para chegar, né? Então a previsão era 7 horas, acabou que a gente conseguiu pegar depois. Então depende do estado, né? Se o estado continuar mantendo esse ritmo que ele vem disponibilizando, acredito que até setembro a gente consiga imunizar essa população. A gente talvez vai receber mais doses da Janssen para continuar os caminhoneiros, né? Já vacinamos
1.300 caminhoneiros, mas ainda tem um público. Estamos vacinando paralelo esses grupos, mas a gente quer avançar mesmo com a população por idade, que eu acho que é bem importante, né? A gente percebeu que houve uma mudança, como a gente viu essa redução de óbitos nos idosos, a gente percebeu também que a faixa etária dos 40 aos 59 também aumentou a mortalidade, né? Então, assim, acima dos 50 anos, a gente já imunizou praticamente 90% da população dessa idade. Então, daqui a um tempo, a gente já vai ver, então, melhora também de casos e internamentos nessa idade. Então, o importante é que a gente vacine todo mundo e priorize, né, os mais velhos e descendo para os mais novos, mas concomitante a gente está indo para os grupos também. Muito bem. Adriana, obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Obrigada. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Obrigada. É isso aí, Moacir. Então a gente conversou, esclareceu aí uma série de questões com a Adriana Izuka, que é a coordenadora do programa de imunizações aqui da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Marco Zero, onde tudo começa.